Entre 1837 e 1901, o Reino Unido viveu um período de sua história conhecido como Era Vitoriana, já que a rainha Vitória de Hanover ocupou o trono britânico e reinou com grande influência na sociedade, política e cultura. Foi uma época de avanços científicos, tecnológicos e econômicos, mas também uma época de morbidez, obscurantismo e imperialismo. Hoje vamos falar sobre fatos, acontecimentos e características da Era Vitoriana, falando desde o lado mais histórico, como a Revolução Industrial, e descendo até as coisas mais obscuras, como o assassino Jack, o Estripador, e as cabulosas fotografias pós-morte. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não poderíamos começar o iceberg sem falar da pessoa que dá nome àquela época, Alexandrina Vitória. Nascida no Palácio de Kensington, em Londres, no dia 24 de maio de 1819, Vitória não conheceu seu pai e cresceu na corte de seus tios, os reis Jorge IV e Guilherme III. Pelo fato de não terem deixado descendência, o trono foi passado a ela com apenas 18 anos de idade, sendo aclamada em 20 de junho de 1837 Rainha do Reino Unido. Naquele momento, a Grã-Bretanha passava por um crescimento exponencial devido à Revolução Industrial, colonialismo e fortalecimento da Marinha, tornando-se a potência mundial no século XIX. Vitória teve grande influência na sociedade e política, promovendo transformações sociais e ajudando nas decisões do parlamento. Além disso, ela teve 9 filhos e 40 netos, sendo que entre seus netos estava o Kaiser Guilherme II, o Czar Nicolau II e o rei Jorge V, todos os 3 protagonistas da Primeira Guerra Mundial. Não à toa, ela é apelidada de Avó da Europa. A moda, moral e costumes da Era Vitoriana também foram devido à rainha, que após a morte do marido, manteve-se de luto até o fim de sua vida em 1901. Na época de sua morte, ela foi a monarca mais longeva e com o reinado mais longo de toda a história britânica. Isso até ser ultrapassada por sua trineta, Elizabeth II. Fatos da vida da rainha e daquele período serão mostrados ao longo do vídeo. Foi durante a Era Vitoriana que ocorreu a chamada Segunda Revolução Industrial, marcada pela ampliação do mercado britânico e as máquinas a vapor. Londres se tornou a cidade mais industrializada do mundo, coisa que triplicou a população que vinha do interior. Alguns aspectos foram positivos, como o aumento do mercado inglês e novas tecnologias. No entanto, também tiveram aspectos negativos, já que os operários eram obrigados a trabalhar mais de 14 horas por dia e não existiam leis que dessem segurança em casos de acidente de trabalho. O trabalho infantil também era comum, já que as crianças eram pequenas e podiam entrar nas máquinas para consertá-las. Foi aí que surgiram os primeiros sindicatos e as primeiras teses do socialismo. Agora entramos no terreno obscuro e bizarro. Em 1861, o marido da rainha Vitória faleceu. Com isso, ela entrou num constante estado de luto, simbolizado por vestimentas pretas e por quase nunca realizar aparições públicas. Muitas pessoas da época acompanharam o luto da rainha, passando a utilizar roupas pretas e a ter uma obsessão pela ideia da morte. Somado a isso, existiu o fato da mortalidade da época ser bem grande, principalmente entre a população mais pobre, seja pela falta de evolução na medicina, seja pelos perigos causados pela falta de segurança nas fábricas. Quando uma pessoa estava prestes a morrer, era preferível que isso acontecesse em casa, rodeado da família, que esperavam as últimas palavras do moribundo. Seguindo o exemplo da rainha, muitas mulheres que ficavam viúvas permaneciam de preto por pelo menos um ano, além de não se casar de novo em respeito ao marido falecido. Até mesmo os animais estavam incluídos nessa cultura, já que gatos e cachorros eram enterrados com uma pequena cerimônia, contando com flores, velas e por vezes a presença de um padre. Claro que isso era nos casos de famílias ricas, já que os pobres mal tinham dinheiro para custear os enterros. Mas uma coisa que caracterizava tanto pobres quanto ricos quando o assunto era a morte, eram as famosas fotografias pós-morte. Nela, os falecidos eram vestidos e arrumados como se estivessem vivos, sendo colocados ao lado dos parentes. As fotos serviam como última recordação da pessoa e eram comuns tanto entre ricos quanto pobres. Mais pra frente vamos falar mais sobre elas. Na era vitoriana, o Império Britânico se expandiu pelos 5 continentes, já que as empresas necessitavam de matérias-primas que só seriam retiradas da África e Ásia. Com isso, o Império Colonial dominou desde o atual Canadá até a Oceania, criando um império com 13 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior império colonial da história da humanidade.
A moda vitoriana é hoje admirada e vista como sofisticada e bela, sendo usada como referência no estilo gótico. A maioria da população utilizava preto, tanto homens quanto mulheres, mas isso era devido ao luto da rainha, que era acompanhado por parte da população. Mas também existiam outras questões. A fumaça causada pelas fábricas, que muitas vezes encardiam as roupas de coloração branca. Por isso, o preto era mais prático e escondia melhor as manchas. Uma moda perigosa entre as mulheres de classe alta é no vestidos longos de coloração verde esmeralda. A cor era produzida por uma mistura química, e somado ao fato dos vestidos nunca serem lavados, formava um componente tóxico que causava inflamação na pele, doenças respiratórias e, em casos mais graves, doenças degenerativas, que no final levavam à morte. Ainda falando dos vestidos, os mais caros eram feitos de algodão, um material bem inflamável, e não era raro mulheres terem queimaduras ou até morrerem quando estavam em contato com fogo. Da parte dos homens, os chapéus eram bem mais comuns entre lordes e membros do parlamento. No entanto, a maioria era forrado com pele de coelho e mercúrio, que quando respirados chegavam até o cérebro e causavam problemas neuromotores, cardiorrespiratórios, psicológicos ou até a morte. No geral, as pessoas daquela época não tinham tanta noção de toxicidade, por isso não era comum ocorrerem graves acidentes envolvendo vestimentas. Durante o reinado de Vitória, a moral e os bons costumes foram intensificados. Essa moral era estritamente religiosa e defendia a restrição sexual, pouca tolerância com crime e código social rígido. A perseguição a homossexuais também era intensa. Na época, ser homossexual era visto como uma perversão e chamado de sodomia, podendo ser punido com a prisão ou tratamentos psicológicos bizarros. Em relação ao Código Penal, a pena de morte era comum principalmente entre pequenos crimes como furtos e roubos. A pena capital mais comum era o enforcamento, que sempre era feito em praça pública, na intenção de mostrar ao povo o que acontecia com quem desobedecesse à lei. Inclusive, existiam agências de turismo e escolas que faziam excursões durante enforcamentos, já que o ato era considerado como educativo. A moral vitoriana também condenava a prostituição e o trabalho infantil, embora não existissem grupos que lutassem firmemente contra essas questões. Devido ao fato do Império Britânico ser a nação mais poderosa do mundo, a moral foi espalhada e replicada em todo o planeta, tornando-se predominante ainda no sistema legislativo de alguns países. Uma característica dessa época é uma espessa névoa branca que cobre a cidade. Vários filmes que se passam na época representam uma névoa que cria um clima de suspense e mistério. A névoa surgia devido ao clima frio da cidade, somado aos ventos de vapor das grandes fábricas que deixavam o ar poluído e difícil de respirar. A poluição do rio Tamisa também ajudava. A névoa por vezes atrapalhava o dia a dia da população, que não conseguia enxergar muito bem e desenvolviam problemas respiratórios devido à fumaça. Durante o período de dominação britânica, a Índia era a joia da coroa. O Raj britânico, ou Índia Britânica, foi o período compreendido entre 1858 e 1948, onde a Índia foi a colônia mais rica, povoada e produtiva do Império. Muito mais do que uma simples colônia, a Índia tornou-se o maior mercado consumidor e produtor do país, sendo motivo de orgulho nacional e peça-chave em decisões geopolíticas. A importância era tanta que os monarcas britânicos eram nomeados como imperadores da Índia, como título secundário, ocorrendo uma cerimônia diferente da coroação britânica, denominada Delhi Durbar. O domínio começou no período vitoriano, com a rainha sendo a primeira imperatriz, e durou até 1948, quando pacificamente a Grã-Bretanha concedeu a independência da Índia. Em 1858, Londres viveu uma das primeiras e piores poluições da história. O chamado Grande Fedor foi causado pela poluição do rio Tamisa, já que pela falta de saneamento na maior parte da cidade, a população jogava seus dejetos e lixo no rio. Somado à seca ocorrida naquele período, toda a poluição veio à tona e causou um caos social nunca antes visto. Pessoas passavam mal com o cheiro, chegando a ponto de lacrimejar e vomitar. Uma forte epidemia de cólera também atingiu a cidade, gerando mortes e histeria coletiva. Alguns relatos da época diziam que pessoas abandonaram a cidade e pediram ajuda de outros países, já que a situação era totalmente desagradável. Apesar disso, o Grande Fedor ajudou com a ampliação do sistema de esgotos, que na época só existiam em alguns lugares, mas dessa vez estavam presentes em todo o centro da cidade. Ele ajudou a amenizar o odor e a frear as mortes, já que deixava os dejetos da cidade fora de alcance.
A medicina na era vitoriana era algo totalmente diferente dos dias atuais. A maioria dos hospitais era destinados à população mais pobre, isso quando não havia mais como se cuidar em casa, o que era mais comum. Os vitorianos possuíam métodos de cirurgia nem um pouco convencionais, utilizando inclusive martelos e facas. As cirurgias já eram feitas desde o século XVII, mas naquele período o corpo humano só estava começando a ser mais explorado. Cirurgias de apêndice, trepanação e remoção de pedras na bexiga também já eram disponíveis, mas tudo sem anestesia. Ou seja, a cirurgia para quem precisava era um pesadelo. Porém, algumas doenças da época eram incuráveis. Por isso, alguns hospitais cediam leitos a pacientes em estado terminal, que normalmente tinham alguma doença contagiosa e não podiam morrer em casa. As universidades também realizavam cirurgias assistidas, já que muitos estudantes possuíam aulas práticas. Falando nisso, o Estado raramente tinha condições de ceder cadáveres a universidades. Com isso, o roubo de corpos era algo comum. Pedaços de corpo humano ou até corpos inteiros eram vendidos pelo mercado negro. Uma prática muito bizarra no período vitoriano eram as vendas de esposas. Naquela época, o divórcio já era legalizado na Grã-Bretanha, porém apenas a classe mais alta e nobreza conseguiam fazer. Por isso, a camada mais pobre da população simplesmente vendia seus cônjuges no mercado. Sim, assim como se estivessem vendendo alguma coisa na feira. Essa prática começou provavelmente no final do século XVIII e teve auge na era vitoriana. Normalmente, os homens que tinham um casamento insatisfatório levavam suas esposas amarradas até o centro da cidade. Lá, elas eram leiloadas como se fossem objetos, sendo trocados por dinheiro, animais ou favores. A prática também ocorria ao inverso, com mulheres vendendo seus maridos, mas isso era bem raro e a maioria das vezes eram homens vendendo suas esposas, seja por querer se ver livres delas ou simplesmente interessados no lucro. Essa prática bizarra e inescrupulosa durou mais de 100 anos, existindo relatos até o início do século XX, principalmente no interior. Se vocês acham que Pablo Escobar foi o maior narcotraficante da história, é porque não conhecem a Rainha Vitória. No século XIX, o país possuía o monopólio do cultivo e venda de ópio na China, uma substância retirada de papoulas que era consumida em peso pela população chinesa. No entanto, a situação já estava fora do controle, já que o povo chinês estava caindo em decadência devido ao consumo desenfreado do ópio, principalmente entre a população mais pobre. Por isso, o imperador decretou o fim do comércio e o Reino Unido não gostou. Resultado, a guerra foi declarada. A Guerra do Ópio começou nos mares, onde com o apoio da França, o Reino Unido destruiu a medieval marinha chinesa e assumiu o controle dos principais portos do país. A capital também chegou a ser saqueada e objetos históricos foram destruídos. Após isso, foi assinado um tratado comercial onde a China foi obrigada a se abrir ao comércio exterior. Esse foi o começo do século da humilhação, onde a civilização chinesa caiu em declínio total por mais de 100 anos. O Reino Unido controlou o comércio da China de forma indireta, reafirmando mais uma vez o seu papel de superpotência mundial da época. Voltando a falar sobre elas, as fotografias pós-morte eram uma verdadeira sensação naquela época. A fotografia em si era algo bem novo, e tirar uma foto de um ente querido que já faleceu era uma forma de imortalizá-lo e sempre tê-lo como lembrança. O falecido geralmente era colocado com vestes cotidianas e ao lado dos entes queridos ainda vivos, tendo seus olhos abertos ou pintados para dar a ilusão de vida. A maioria das fotos eram de crianças, já que a mortalidade infantil era alta, e pelo fato de não se moverem, era mais fácil do fotógrafo registrar. Algumas delas também podiam ser tiradas no leito de morte ou no velório. Hoje, essas fotos podem causar um desconforto ou estranheza, mas como já dito, eram tiradas na intenção de imortalizar a imagem do falecido, já que essa seria a única lembrança nítida que os familiares teriam, sendo guardadas com carinho e saudade. Um dos casos mais obscuros da história, Jack, o Estripador, foi o nome dado pela imprensa britânica a um assassino em série que operava na região de Londres. O assassino fez ao todo 5 vítimas entre 1888 e 1891, onde desmembrava seus corpos e espalhava seus órgãos ao redor. A brutalidade dos crimes fez a polícia ficar atônita e atenta a qualquer pista, abrindo uma das primeiras investigações policiais em massa.
A população também ficou apavorada com a ideia do assassino, possuindo ampla cobertura da mídia que deu nome ao meliante. Ao todo foram 5 vítimas, todas mulheres. O mais assustador em relação à figura de Jack, o estripador, é a sua identidade que nunca foi descoberta. Na época, alguns criminosos chegaram a ser cogitados, porém a polícia jamais chegou a uma conclusão. Até hoje, alguns documentários tentam explicar quem foi Jack, o estripador, possuindo mais de 100 suspeitos de terem sido ele. Existe uma teoria da conspiração que afirma que Jack seria um assassino a serviço da Rainha Vitória, que queria matar uma prostituta que estaria grávida de seu filho. Mas claro, essa teoria é descartada. O caso de Jack inspirou várias obras de ficção e romance policial, sendo até hoje um grande mistério da história e um caso que virou parte do imaginário popular britânico. Entre 1845 e 1849, a Irlanda sofreu uma das piores carestias da história. A maior fonte de economia da ilha era a batata, que a partir daquele ano começou a sofrer uma recessão, somada ao ataque de bactérias que acabou com as plantações de tubérculo. Na verdade, a bactéria atingiu toda a Europa, mas a Irlanda, que sofria com a ocupação britânica, ficou totalmente devastada economicamente. A coroa britânica pouco fez para amenizar os estragos, causando não apenas a fome, mas o sentimento de revolta do povo irlandês. Em 4 anos, mais de 2 milhões de irlandeses morreram de fome, o que representava 1/3 da população. Muitos também emigraram para outros países, como Canadá e Estados Unidos, espalhando a cultura irlandesa por todo o mundo. O episódio é considerado um dos piores episódios de fome da história, tendo como resultado o aumento do sentimento nacionalista irlandês e o republicanismo, em oposição à monarquia. E chegamos ao fim de mais um iceberg histórico. Peço por favor que já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda demais no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.